Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Boa noite, Mira. Bom dia ou boa tarde, conforme o local onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma estreia na sua rádio preferida, a Rádio Mira, pois com certeza. Estamos por cá então com uma estreia, como já podem ver nos vossos ecrãs. António Veríssimo, o comunicador nato, que após 30 anos regressa aos microfones de uma rádio, que se calhar não é por acaso, é a Rádio Mira, e desejo-lhe desde já as boas-vindas tanto ao microfone como à Rádio Mira. António Veríssimo, que apresenta a partir de hoje a Conversar é que a gente se entende. Boa noite, António Veríssimo. Queria também desejar as boas-vindas, como também podem ver já nos vossos ecrãs, à convidada de hoje, porque só me vão ouvir falar hoje, nos próximos programas, é o António Veríssimo que irá conduzi-los a solo. A senhora Ana Maria Soares, boa noite também, bem-vindo ao estúdio da Rádio Mira, e obrigado também em nome do António Veríssimo e da Rádio Mira de ter aceito o convite para estar aqui hoje à conversa com António Veríssimo. Amigo Veríssimo, os micros são todos seus. Eu se calhar fazia-lhe aqui uma matreirice e antes de começar o seu programa eu pedi-lhe para nos contar como é que está a emoção desse lado de um comunicador como o Veríssimo após 30 anos voltar aos micros de uma rádio. Boa noite. Efetivamente estou emocionado, mais emocionado às vezes do que outras, porque tento distrair-me um pouco, e há uma coisa engraçada no meio disto tudo. A última rádio onde eu trabalhei, que foi a Rádio Berrada, o último programa que eu fiz chamava-se Na Mira da Rádio, e hoje regresso à Rádio Mira. Não há coincidências, como diz a escritora. Estou emocionado e estou muito contente por estar aqui, por ter esta oportunidade de, 30 anos depois, fazer aquilo que mais gosto, que é comunicar. E, portanto, é nessa base que nós estamos aqui e vamos estar aqui todas as quartas-feiras, não 2, 3 ou 4, como alguém pode pensar, mas até que a voz nos doa. Exatamente. Lá para casa, um grande abraço para todos também, e já sabem, podem também dar as boas-vindas no Facebook ao Veríssimo e também à convidada, a senhora Ana Maria Soares. Poderão fazê-lo por lá, que eu voltarei mais tarde para dar uma espreita dela. A partir deste momento, Veríssimo, boa sorte, bom programa, tudo bom é que eu lhe desejo. Ok, obrigado. Há 30 anos, portanto, eu deixei de fazer rádio. Tu eras professora, onde é que estavas nessa altura? Lembras-te? 92, por aí. Praia de Mira. Praia de Mira.
Podemos ir por aí. A tua vida como professora passou por muitas terras, desta a voltar a Portugal? A volta a Portugal, quase. Bastantes sítios, sim. Iniciei o meu trabalho em Condeixa. O meu conselho. Sim, numa povoação muito agradável, portanto foi pós 25 de Abril, a Nobra. Conheço. É muito perto da minha aldeia natal. Trabalhei em Anobra. Depois, portanto, eu ficava sempre mais ou menos bem colocada próximo de Coimbra, relativamente, não é? Como casei, havia uma coisa chamada a preferência conjugal, tentava-me aproximar do meu marido, não é? Pois, mira, não é? E aí, portanto, foi uma aventura. Desde Pampilhosa da Serra, Unhajo Velho, Oliveira do Hospital, Seixo da Beira, portanto, trabalhei em Bobadela, e depois fui-me aproximando. O João veio para Febres, e eu acabei por vir para Mira, ao abrigo da preferência conjugal. Fui para o primeiro sítio onde fui trabalhar, foi para, aqui no concelho, foi para as Cabeças Verdes, no Seixo. Estive lá uma série de anos. Depois de sair do Seixo, fui para o Casal São Tomé. Casal São Tomé, Lentisqueira, Praia de Mira, Praia de Mira, andei assim uma série de anos. E neste meio tempo, portanto, efetivei no Piódão, onde tive que ir, e efetivei no Alentejo, numa aldeia recôndita chamada Relíquias. Pronto. Mas nunca estiveste lá? No Piódão, sim. Mas Relíquias não. Em Relíquias não. Fui lá, tive que portanto, prestar provas de presença, não é? Tomar posse, que era assim que se chamava. Mas ao abrigo da preferência conjugal, portanto, também já tinha os meus filhos, aproximei-me e vi. Ana Maria, nestes anos todos como professora, há alguma história deliciosa, digamos, que te possas contar? Que tenha acontecido contigo ou na escola onde tu estiveste? Há muitas. Não há uma assim que... Há muitas, porque eu posso-me considerar profissionalmente, posso-me considerar uma pessoa muito feliz na minha profissão. Tive grupos de alunos muito interessantes, fizemos experiências ótimas de vida. Eles hoje são homens e mulheres que estão aí para dar provas. Esqueci-me de falar de uma aldeia em São Pedro de Alva, onde trabalhei na telescola. Tinha a minha filha pequenina e, portanto, para lembrar situações interessantes. Os meus alunos eram homens maiores corpulentamente do que eu, cheios de força, sem vontade nenhuma de estudar, nem de aprender, nem nada. Construía-se na altura a barragem da Agueira, e eu saía todos os dias de Coimbra, portanto, trabalhando na telescola, só dava aulas da parte da tarde, mas tinha que sair todos os dias de manhã às 8 da manhã para apanhar a caminhonete para poder estar a horas no meu local de trabalho, e depois chegava à casa às 11 da noite. Portanto, a estrada de Penacova, uma coisa terrível de passarmos. Tivemos lembro-me, um acidente gravíssimo, onde contraí um problema na cervical e na garganta. Na altura não havia os aparelhos para detectarem, portanto, o problema. Sei que fiquei afónica.
salvei-me porque levava um casaco, portanto íamos já à frente, nós fazíamos malha, líamos, fazíamos a vida toda dentro da caminhonete, era uma família. Desde a embaixatriz de Portugal em Bruxelas, que vivia, portanto, lá na zona, a farmacêutica, os banqueiros, portanto, ia tudo na caminhonete, porque era o transporte que nós tínhamos na altura. E depois havia uma particularidade: os motoristas iam de manhã, ficavam em São Pedro da Alva, que era o depósito, e por ali ficavam, aqueciam como podiam, não é? Para se ir aguentando, portanto, durante o dia. E quando vinham para baixo, às vezes já vinham quentinhos demais e já os 5 não estavam bem aferidos, não é? E aconteceu um acidente em que estava uma caminhonete, portanto tinha havido uma barreira que tinha caído, e o motorista não viu, portanto, que estavam pedras e material de árvores e coisas caídas, enfiou-se naquilo tudo. Quando travou, já estava em cima de tudo. E eu levava um casaco maxi que se usava na altura, e foi a minha sorte, porque os bancos da frente nem sequer tinham aquela proteção como têm hoje, não é? Não tínhamos cintos de segurança, e eu fui projetada e o casaco abriu, as minhas colegas por trás agarraram. Eu senti um estalo, portanto, aqui, e nunca mais falei. Portanto, foi 2 meses complicados, pronto, mas tudo se passou. Só 20 e tal anos mais tarde é que eu vim a saber o que tinha feito na cervical. E aí há coisas muito interessantes. Portanto, sou madrinha de casamento de alguns desses alunos. Ficámos a ligar-nos, ainda hoje tenho ótimas grandes amizades. Laços, sim. Quantos anos é que deste aulas? Eu dei 34 anos. O balanço que fazes desses anos é positivo? Muito positivo, muito positivo. Gostei muito de ser professora. Gostei muito dos meus alunos, tenho gratas recordações. Então aqui no Conselho de Mira tenho alunos excepcionais que gosto de rever, com quem gosto de estar. Claro. O facto de seres mulher, e temos que lembrar aqui que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, portanto, o facto de seres mulher facilitou-te a vida como professora, ou nem por isso? Eu acho que sim. A visão de uma mulher, e perdoa-me os homens, mas a visão de uma mulher tem sempre a particularidade afetiva e maternal diferente. E esse aspecto eu penso que é logo diferenciadora, não é? Depois, eu também tive, como aluna, vivi, portanto, num regime como vocês também viveram, não é? Em que os rapazes tinham uma sala e as meninas tinham outra, não é? Exato. Portanto, não havia a partilha, não é? Eram setores que nem sequer permitiam a aproximação. E eu tentei sempre que os meus alunos tivessem uma visão do mundo de responsabilidade, de respeito, de entreajuda. Eu recordo-me, por exemplo, aqui em Mira, na escola, eu tinha um grupo de alunos do primeiro ano muito interessante, que me faziam propostas sobre as atividades e os jogos que haviam de fazer na hora do recreio. E os rapazes queriam sempre jogar futebol. E as meninas não tinham sorte nenhuma, porque eles ocupavam-lhes o pátio sempre com o jogo, não é? Claro. Até que uma, às tantas, me diz que: professora, eu vou fazer uma proposta. Nós também vamos ter um dia, ao menos, em que nós vamos jogar futebol. E eles fartaram-se de rir. Vocês vão jogar futebol?
vamos. E elas arranjaram equipamento com joelheiras e tudo e jogavam a bola. E eles aprenderam a respeitá-las e a estar, e era muito giro. Ok, vamos fazer aqui uma pequena interrupção na nossa conversa. Exatamente, porque eu peço desculpa de interromper, mas isto é mesmo assim. Não faria sentido nenhum existir uma rádio se não tivéssemos ouvintes, não é? Claro. Portanto, os ouvintes são a nossa prioridade. É assim que eu considero, e por isso cumpre-me a mim, nesta emissão do programa A Conversar é que a gente se entende, de vos passar as mensagens que os nossos ouvintes estão a escrever. Portanto, eu passo a citar o Quimbino, o Quimbino, que me escuta desde o Porto. Ele envia as boas noites para a Rádio Mira. Boa noite a todos em estúdio. Obrigado, Joaquim, um grande homem da rádio também, que nos está a ver desde o Porto. Domingos Neto, boa noite para o Domingos Neto também, que faz aqui uma observação que eu posso dizer mesmo curiosa, sem dúvida alguma. O Domingos Neto diz: bem-vindo à Comunicação Veríssimo, e boa noite. Obrigado, Domingos Neto, por estar por aí também. E sou de acordo com o Domingos Neto, com certeza. É muito bem-vindo, sem dúvida alguma. A Micaela Moraes diz: boa noite, muito boa entrevista, está muito interessante, e envia beijinhos também. Obrigado, Micaela, por estares aí desse lado. Pedro Milheirão também está por lá, boa noite. O Herculano Carvalhosa, que nos escuta também desde o Porto. Boa noite, Porto. Hoje está o Porto aqui connosco, um grande homem da rádio também, da imagem e do som. Obrigado por estar aí, Herculano Carvalhosa, um grande abraço e até breve. Vítor Gênio também envia um abraço ao Veríssimo e à entrevista. Por agora é tudo. Se quiserem responder a estes nossos ouvintes, estão à vontade. O Domingos Neto, por exemplo, já hoje fez um comentário muito interessante, penso que no grupo Miralidades, em que recorda, portanto, a minha passagem pela Rádio Berrada. Ele só se enganou numa coisa, não foi nos anos 80 e 90, foi apenas nos anos 90, e portanto não é de estranhar aquilo que ele possa vir a dizer, porque conhece-me bem, somos amigos inclusive, e portanto portanto, quero saudá-lo também daqui. Os outros que não conheço, mas que tiveram palavras bonitas para nós, também um abraço para eles. Vítor Gênio é um amigo que vive em Aveiro, que viveu em Mira há alguns anos e que eu conheço também, e também para ele um abraço. Não sei se queres dizer alguma coisa, Ana? Agradecer. Boa noite. Eu estava aqui a pensar que o facto de as mulheres terem um dia, tal como a ecologia ter um dia, e o teatro ter um dia, e os animais terem um dia, às vezes penso que não será mau termos todos um dia disto ou daquilo. Isso não quererá dizer que os outros dias do ano ninguém se lembra das coisas. No caso das mulheres, por exemplo, as mulheres não têm muitos cargos de chefia, ou não têm tantos cargos de chefia como os homens têm. Começam a ter mais, não é? Por exemplo, no desemprego, nos precários, as mulheres estão acima dos homens. Tu, como mulher, o que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que ainda é um caminho muito longo a percorrer, não só no nosso país. Houve uma evolução muito grande na minha geração, não é? Porque as mulheres nem sequer tinham direito a voto, éramos discriminadas. Eu, por exemplo, posso recordar, já não fui afetada porque exerci a minha profissão e casei livremente, mas sei de histórias de anteriores professoras que tinham que pedir a autorização e que tinham que fazer o comprovativo de que os maridos estariam à altura, portanto, para casar com elas, não podiam casar com quem quisessem, inclusive para irem para a África também tinham que ter a autorização dos maridos, portanto, e ainda há, mesmo hoje aqui no nosso país, muitas mulheres vítimas de violência doméstica. O 25 de abril não chegou a todo lado. Exatamente. Há, portanto, uma grande caminhada a fazer. Mas eu penso que terá que ser mesmo uma luta que as mulheres têm que ter essa noção de que o Dia Internacional da Mulher, que o Dia da Mulher,
não é um dia para se fazer uma festa e se andar. Eu não sou apologista. Ontem fizeram-se muitas manifestações quase no país inteiro, não é? É o que acontece geralmente nesse dia, como acontece, por exemplo, noutros dias, que eu já referi, não é? Noutras coisas. Claro. Mas, isso é uma consequência do consumismo. Na minha forma de ver, é mais isso. É mesmo isso, porque no dia a dia ainda continuam as mulheres a serem mais exploradas que os homens. Sim. A igualdade não existe. Não existe, não. Ainda hoje eu li um artigo, por exemplo, as mulheres na Caixa Geral de Depósitos têm uma diferença, tendo o mesmo tipo de habilitações, têm uma diferença muito grande no salário. Portanto, é a tal discriminação. Quando eu iniciei a minha carreira profissional, ainda havia também, portanto, os homens tinham podiam ter uma classificação de 10 valores, mas passavam à nossa frente, por serem homens. Ainda há muito para lutar, não é? Muito, sem dúvida. E olhando então para o que está a aparecer hoje no mundo, eu ontem era incapaz, pela minha maneira de ser, era incapaz de festejar o Dia da Mulher, vendo tanto sofrimento que está na Ucrânia, tanta mulher a lutar, tanta criança que está a ficar órfã, e portanto... E o sofrimento é uma coisa que te incomoda diariamente. Tu tens um trabalho na área da ação social, nomeadamente na Cruz Vermelha Portuguesa. Queres falar disso? Posso falar. Aí também encontro muitas situações. Neste momento fala-se da Ucrânia, mas, por exemplo, eu tenho conhecimento já mais acentuado com a situação do Covid. Portanto, a comunidade brasileira e venezuelana que veio para o nosso concelho, muitas mulheres vêm sozinhas com os filhos, ou são mães solteiras, não é? Tiveram o problema da pandemia e não estarem legalizadas, não é? Hoje ouve-se falar que vão facilitar esta situação para as famílias ucranianas que vamos receber no nosso país, mas esquecem-se deste problema, e essas pessoas estão à margem e estão por aí com grandes dificuldades, sem documentação, portanto sem apoios, e muitas vezes as crianças é que são o elo de ligação através das escolas, e aí conseguem ter pelo menos a refeição nas cantinas escolares. Mas são problemas diversificados que existem e que nos chegam diariamente. E vocês não têm mãos a medir? Não, sem dúvida nenhuma. Nós, quando iniciámos a distribuição alimentar, começámos com 5 famílias por dia e hoje temos mais de 20 por dia. E os alimentos não chegam. Por exemplo, neste momento já não temos leite. Na segunda-feira terminámos o estoque de leite, porque deixámos estes 2 anos de poder fazer recolhas alimentares, não é? Por causa do vírus e tudo o que estava ligado a isso, e os alimentos escasseiam. A Cruz Vermelha, portanto, tem um protocolo com o continente, faz-nos chegar, deu-nos algum apoio durante estes 2 anos, não é? E mesmo a autarquia, que tem também uma parte de uma ligação através da Segurança Social, em que também há a distribuição de alimentares, mas portanto, os alimentos estão a reduzir, não é? E nós temos que ter, por exemplo, isto que hoje se vê, as pessoas estão muito preocupadas em fazer recolhas alimentares e a mandar para fora do país. Isso é errado. A Cruz Vermelha alertou-nos. Nós tivemos uma reunião ontem com a autarquia, onde se, portanto, falou sobre o assunto, e tivemos que fazer o alerta, porque faz parte
da informação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que não devemos enviar o nosso país, não deve enviar o nosso país e qualquer outro país. Portanto, cada país tem que arranjar estratégia dentro do seu próprio país para acolher quem vem e quem está cá. Porque as pessoas de cá, porque esta situação que estamos a viver é uma situação que vai perdurar no tempo, infelizmente, e todos nós vamos sofrer com isto que está a acontecer. E, portanto, não vamos mandar bens alimentares ou outros que nos podem vir aqui a fazer falta, mesmo para ajudar, e fundamentalmente, essas pessoas e os residentes, não é? Devemos focar-nos aqui em organizar-nos, em ter condições para acolher e prestar todo o auxílio humanitário, não é? Isto é uma situação muito complexa. Por exemplo, o envio de medicamentos para a Ucrânia, portugueses, aliás, nada deve sair daqui sem ir devidamente identificado, mas através da língua deles. Tem que haver uma tradução. Porque as bulas não têm, as chamadas bulas não têm... Os nossos medicamentos portugueses trazem a tradução em português, francês, inglês. E, portanto, a nossa língua não é reconhecida lá. E por isso já há, através dos Médicos Sem Fronteiras e da Cruz Vermelha, há equipas de médicos e enfermeiros que estão a trabalhar nessa área para ajudarem a que, quando os medicamentos chegam à fronteira da Polónia ou da Alemanha, haja, portanto, uma ligação à Cruz Vermelha ou à Caritas ou aos Médicos Sem Fronteiras, para que realmente aquilo possa ter utilidade e chegue a mãos que realmente lhe deem o devido valor, não que sejam desviados para tráfico e portanto... Mercado negro. Pois, porque infelizmente essas coisas acontecem. E ainda o agravamento dos preços do combustível, não é? Agora, maior problema surge nos transportes. E a segurança de quem transporta também é muito importante. E a Cruz Vermelha deu-nos esta informação. Portanto, nós devemos ser neutrais, porque neste conflito são dois povos. Claro. Dois povos que são dois povos vítimas. Sim, o povo ucraniano e o povo russo. O povo ucraniano e o povo russo, não é? E depois todos os outros à volta, incluindo nós, também somos apanhados. Também somos. Aliás, a Rússia já nos considerou como inimigo. Exatamente. Portanto, temos que ter muita atenção, porque a boa vontade e a humanidade tem que funcionar, porque nós não estamos seguros. Isto é um espaço global que nós todos habitamos. Esta guerra não é de brincadeira. Se a Segunda Guerra Mundial foi um horror, esta pode ser o fim, não é? A terceira e ser muito, muito pior. Muito mais drástico. Há muitas coisas a ponderar. Recuando um bocadinho ao Conselho de Mira, há uma expressão que o povo usa, que eu não gosto muito dela, mas vou utilizá-la aqui. Há muita fome escondida. Sim. E existe. Existe. Há pessoas que têm vergonha de pedir. Sim. Ainda esta semana surgiu um caso em que, portanto, uma das pessoas que veio pela primeira vez chorava e dizia que tinha vergonha de estar ali. E eu disse-lhe: mas está sozinha, repare, olha à sua volta, não está sozinha, pois não, infelizmente. E nós vamos ajudar, estamos aqui para isso. O nosso trabalho é voluntário, não há aqui ninguém ligado à Cruz Vermelha Mira que receba qualquer remuneração. Gastamos o nosso tempo, o nosso transporte, ninguém nos pergunta se temos ou não temos, não. Disponibilizamos para fazer este trabalho e cumprimos e seguimos as regras da Cruz Vermelha. E não podemos andar a publicar nem nas redes sociais nem no outro lado qualquer
quem ajudamos. E também julgar ou condenar é muito fácil, não é? Claro. Nós não sabemos a vida. A minha avó tinha uma expressão muito interessante: quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro, não é? E portanto nós podemos ver uma pessoa muito alegre, muito bem vestida, a sorrir até com um bom carro, porque às vezes dizem-me isso, anda a dar, não. Mas nós não sabemos a história toda, nem um bocadinho. Claro, e há muita coisa escondida, e há também, isso falaste dos carros. Há muita gente que traz um carro, mas o carro às vezes nem é dele, não é? Exatamente. E os carros têm que ser pagos, não é? Porque fazem leasings e essas coisas todas, e depois os problemas surgem. E surgem doenças, não é? Que há pessoas que ficam doentes, ou qualquer problema que surge na vida, e todos nós temos momentos bons e menos bons, não é? Então, desemprego, que também aconteceu, claro, agora após a pandemia. Sim. Este trabalho que tu fazes na Cruz Vermelha, tu e os voluntários, é um trabalho cansativo, mas chegas ao fim do dia com a consciência tranquila. Isso sim, sem dúvida. Mas sempre com um grande aperto. E há reconhecimento? Não estou à espera. Não estou à espera. Não foi por aí, não. A Cruz Vermelha surgiu na minha vida, não que eu fizesse nada para que ela acontecesse. Surgiu por um pedido de um moribundo. Culpado, Santana Maia. O Santana Maia foi o meu grande apoio. Não foi ele. Não. Era um senhor chamado Joaquim, da Ermida. Pois não estava a pensar que foi a pessoa que te convidou para... Ele convidou-me por informação da pessoa que estava a tratar de criar a delegação da Cruz Vermelha em Mira, que era um senhor da Ermida chamado Joaquim, que adoeceu. Teve um cancro e foi fulminante. E portanto ele teve a noção de que não poderia abraçar o sonho dele, mas que estava de pé, não é? E pediu ao Dr. Santana Maia para me convidar, porque eu iria ficar aposentada, felizmente com saúde, e com capacidade para abraçar este desafio. Não tem sido fácil, mas estamos cá e vamos fazendo o melhor que podemos. Para aquilo que eu conheço de ti, tu és uma pessoa que também te preocupas com o ambiente que nos rodeia, e deves ter algumas histórias interessantes para contar sobre esse teu trabalho, porque também tens feito alguma coisa nessa área. Sim, foi uma das minhas grandes bandeiras. Posso-me orgulhar de ter trazido para o Concelho de Mira o projeto Ecoescolas. Veio pela minha mão. Na altura, as minhas colegas criticavam, não estavam disponíveis para ir na mesma onda, achavam que não tinha a ver com o nosso ato de educar. E na minha perspectiva, eu sempre achei que é a base. Se nós não tivermos, portanto, o planeta é único, só temos este. E se não o preservarmos, hoje houve-se grandes convenções, grandes teorias, sei lá. E que por vezes não é nada, não é? Sim. E há 30 anos já, portanto, nós lutávamos tanto para termos os pilhões, para fazermos a diferenciação no lixo. Portanto, um projeto que foi muito bonito, muito bonito. O Jorge parece que tem mais notícias para nós.
Exatamente, tenho sim senhora, da parte dos nossos ouvintes, pois com certeza. A Célia Serieira também está por lá. Boa noite para a Célia, não sei de onde é que ela nos está a escutar. Está em França. Ou a ver, em França. Então um grande abraço também para as comunidades portuguesas espalhadas por França e pelo mundo fora também. O Herculano Carvalhosa, como eu disse há pouquinho, que nos escuta desde a cidade invicta, lá perto do Porto, diz que concorda plenamente com a senhora professora quanto às doações. Assim como o Domingos Neto diz que é uma realidade a interiorizar a língua, diz ainda que a Europa é um labirinto, tradutores e voluntariado na tradução. A Micaela diz ainda, interessante é de louvar este percurso de vida e envia beijinhos. António Veríssimo, boa continuação. Agradecemos mais uma vez às pessoas que estão a ouvir-nos e que estão a dar as suas opiniões. É importante que é muito importante, porque nós estamos a comunicar, e que se estamos a comunicar, esperamos sempre que do outro lado haja a receptividade daquilo que estamos a fazer, e parece não é verdade, a receptividade está a ser excelente. E porque nós estamos a ser escutados e com alguma atenção, parece-me. Se calhar. Hoje vivendo nesta sociedade, pensas ou tens a ideia que será mais fácil para uma mãe de família, para uma mulher como tu, que deu toda a vida ao ensino e que hoje está na ação social, pensas que é mais fácil em termos de valorização? As pessoas valorizam o teu trabalho ou não valorizam? Olham-te de soslaio ou não olham? Há de tudo. Há de tudo. Mas eu não me preocupo com isso. Não é o mais importante? Não. Já ultrapassei essa fase. Estou num patamar da minha vida em que faço o que eu gosto, o que eu quero. E também digo aquilo que eu quero e aquilo que me apetece. Pensas pela tua cabeça. Exatamente. Eu também. Exatamente. E enquanto eu pensar que estou no caminho certo, que estou a fazer o bem, e esse foi sempre o meu caminho. Portanto, os meus pais, os meus avós transmitiram isso, e eu abracei esta terra como minha, e aqui tenho feito o melhor que sei, o melhor que posso. Poderia fazer mais, sei lá, talvez. Parece que estamos no mesmo barco. Eu também abracei esta terra como se fosse minha, também, desde 1990, e também acho que fiz algumas coisas. Um dia até disse a alguém, isto é a propósito, alguém que estava a desconversar e disse: eu nasci cá, mas se calhar já fiz mais para esta terra do que tu, que nasceste cá há mais tempo do que eu, não é? Que engraçado, eu também já disse isso a alguém. Isso acontece muito, não é? Porque assim, eu quando falo em valorização, tem a ver com o facto de nós, qualquer um de nós gosta de sentir que os outros valorizam aquilo que nós fizemos, ou o nosso passado. Nós temos um passado com coisas boas, com coisas más, não é? E é sempre importante que alguém reconheça o bom que nós fizemos e que nos critique pelo mal, tudo bem, não é? Isso faz parte da vida. Quando nós somos olhados um bocado de lado, eu estou a lembrar de uma coisa. Quando era miúdo não era o António Veríssimo, era o filho do Albano. Né? Isso é muito mau, e ainda hoje sei que há jovens que são conhecidos por tu és filho de. As pessoas têm nome. Sim. Né? É. Temos que começar por aí, né? E depois, se as pessoas têm uma vida, têm 25 anos, 30, 40, 50, 60 ou 70, tem que se valorizar o que eles valem, o que eles fizeram, as experiências que têm. Pois, por isso é que eu sou Ana Maria Soares, portanto, foi assim que eu nasci, Ana Maria Duarte Soares. E é engraçado que eu também nasci em Coimbra por acidente, nasci no Instituto Maternal, embora a minha família seja do Sobreiro, uma aldeia de Condeixa. Eu queria que tu falasses um pouco da tua cidade, de Coimbra.
o que é que ela representou para ti e o que é que representa hoje ainda para ti? É o meu berço. Em Coimbra, portanto, Coimbra é a minha cidade, é tudo. Via crescer, via transformar-se, pelo menos na zona onde eu nasci, que é na zona portanto, pertence à zona de São José, onde está instalado o Continente, o Instituto Superior da Qualidade, o Leroy Merlin. Portanto, os meus avós tinham aí uma quinta. E foi aí que eu vivi e que eu estive, que eu tive os meus ensinamentos de vida, embora outros também, porque o meu pai, antes, portanto, aos 10 anos é que eu vim definitivamente para Coimbra. Eu todos os anos estava em Coimbra, as férias eram sempre passadas em Coimbra, mas o meu pai, como trabalhou nos serviços prisionais, eu acompanhei, portanto, os meus pais. Sou filha única, não é? E também na altura era neta única, e eles, no verão, pumba, mandavam-me sempre para Coimbra para estar com os meus avós e com a minha madrinha que tomava conta de mim. Então, olha, vamos deixar um bocadinho Coimbra de lado porque o Jorge tem mais notícias. Exatamente, obrigado aos nossos ouvintes, e há pouquinho estavam em dúvida se vos estavam a escutar com muita atenção ou não. Eu posso-vos garantir que sim, que do outro lado estão a escutar com atenção e alguns até com muito orgulho. O Mauro Ceiça envia as boas noites para todos. Obrigado, Mauro, um grande abraço para ti também. E depois temos por cá a Cristina Reigota, que... Boa noite para a Cristina. Cristiana. Obrigado. Era para ver se estava atenta. Cristiana Reigota, peço desculpa, a Páscoa vem aí perto, olha, paciência. Diz que orgulho de ser tua filha, mulher de grande M maiúsculo. Esses valores perduram e perdurarão sempre em mim. Envia um coraçãozinho com amor. Domingos Neto diz ainda: Coimbra, além da lição, é a nossa capital distrito, um FRA. Também. A Graça Miranda está por lá também. Boa noite para a Graça. Não sei se... está em França também. Também está em França. Não sei se a Ana Maria Soares quer dizer alguma coisa lá para casa. Quero lhe dizer que as amo, elas também. E pronto, Veríssimo. A emoção está a tomar conta de nós. Pois está. No princípio, eu, por estes 30 anos depois de voltar a uma rádio, e Ana Maria, porque está a ouvir pessoas dos seus conhecimentos, de algumas, se calhar, foram tuas alunas, e estás, portanto, e lá não foi, e a tua filha, não é? É um caso à parte, porque é a tua filha, e portanto isso é sempre bom de ouvir as pessoas que gostam de nós, não é? Dizerem quanto gostam, não é? Voltamos a Coimbra, porque eu nasci em Coimbra por acidente, fui criado, portanto, no Conselho de Condeixa Nova, e vivi muito em Coimbra, até que cheguei a viver a vida académica sem nunca ser estudante. Eu frequentava muito a República dos Corsários das Ilhas, que era uma república que foi formada por açorianos, salvo erro, onde tinha inclusive um amigo que era o Zé Alfredo, que era da Manhã Grande, e quando eu ia procurá-lo, uma senhora já com alguma idade, que era a governanta da casa, dizia assim: o senhor doutor espere, era eu, o outro senhor doutor já vem. E era a República foi uma coisa espetacular. Não sei se hoje há Repúblicas femininas, naquele tempo não havia, não havia, não havia, portanto, eu conheço a República através desses conhecimentos de alguém. Depois, eu, por exemplo, colaborei muito com a Seção de Fado, inclusive num programa que a Seção de Fado tinha na altura que não era a Rádio Universidade ainda, era um Centro Experimental da Redação Académica. Sim. Portanto, tive uma certa ligação também a isso. Pronto, só para dizer que Coimbra está aqui. Está aqui também. Eu nasci lá, vou lá algumas vezes, e quando lá vou, tento ir visitar alguns sítios estratégicos que eu frequentei. Portanto, Ana Maria, Coimbra está mesmo nos nossos corações. Está, sem dúvida. Sim. Coimbra, olha, os missionários combonianos, por exemplo, na zona do Arieiro, que é próximo da minha casa,
foi uma construção que surgiu pós 25 de Abril. Eu fazia parte do grupo da alfabetização de adultos, porque havia e ainda há muito analfabeto no nosso país. E eu fazia parte do grupo de alfabetização de rua, pessoas que, portanto, adultas, que nem sequer sabiam escrever o nome delas e que tinham muita pena, sofriam, sobretudo mulheres, lá está, sobretudo as mulheres. E então nós organizávamos grupos, e através do método Paulo Freire, que é uma coisa espetacular. Deixa-me interromper-te, porque eu fiz parte da Comissão de Alfabetização de Adultos de Avis, onde trabalhei, sim. Com esse método Paulo Freire. Sim, sim. E ainda tive até há pouco tempo todo o material, e depois dei-o a uma colega para ela continuar, que às vezes é necessário, se calhar agora até para estas famílias também será necessário, para os ucranianos, não é? Porque é uma barreira à língua que vai ser. Tens ideia se há muitos ucranianos já a viver aqui no Conselho de Mira? No nosso Conselho, entre 20 e 20 pessoas. E russos também? Russos só temos, pelo menos daquilo que colhi de informações, só uma família. Portanto, quando eu dava aulas, havia várias famílias de russos cá. Agora, daquilo que apurei, só uma família. Isto, portanto, voltando atrás a Coimbra, havia muitas tertúlias, e eu era uma pessoa muito ligada ao mundo das artes, e para mim a minha vida naquilo, como jovem, aquilo que eu sonhava, e tu era ser pintora. Tu pintavas? Pintava. Eu recordo-me que num 25 de Abril, numa iniciativa do então Movimento contra a Cidadania, tu tiveste quadros teus, a Zélia Moraes, uma senhora que eu não lembro agora o nome, Maria do Céu Mercado, já faleceu, exatamente, no Café Aliança. Sim. Continuas a pintar? Não. Desde que a Maria do Céu faleceu, nunca mais. Não dá. Portanto, já tinha tido uma quebra com o falecimento da minha mãe, e depois piorou. Pronto. Eu tinha então o sonho de ser pintora, e dava, portanto, o meu fim de semana ia para Bencanta, trabalhava com os surdos mudos e dava-lhes, portanto, apoio de ateliê de pintura e de barro. E conheceste a irmã Teresa Granado? Sim. E trabalhei, portanto, também no Museu Machado de Castro, com a curadora do museu, no ano em que, agora não posso precisar, mas anos 60, 70, antes do 25 de Abril, em que a Maluda andava a pintar os... como é que ele se chama? Os coretos. Ela fazia aquelas coleções, não é? E pintava pelo país, saía e veio a Coimbra também, e esteve no Museu Machado de Castro, e eu conhecia, e ela deu-me muito apoio para eu fazer a minha candidatura à Escola de Belas Artes de Lisboa. Mas, como filha única, o meu pai achava que ia perder a filha, não é? E que uma pintora era uma profissão assim de loucos, não é? E que me ia perder, e portanto tentou estragar-me todo o caminho. E como tinha ligação ao magistério primário, eu que me andava a preparar para o exame na Escola de Belas Artes, ele vai me inscrever na Escola de Magistério Primário para eu fazer o exame de admissão. Eu tinha boas médias, mas não estava minimamente com vontade de entrar. Estamos a 10 minutos do final, não é? Conversar quando nós estamos bem dispostos é assim, acontece, não é? As histórias há aqui muitas. Claro.
Mas hoje em dia a pintura, não por razões que já apresentaste, tu não tens tempo livre para além da Cruz Vermelha? Tens? Se tens, ocupas? Ocupo. O que é que fazes? Sim. Faço coisas diversificadas, faço muita coisa, faço muitos trabalhitos com a minha neta, faço jardinagem, faço caminhada, faço yoga, leio muito. Ainda agora li, em 2 dias, li um livro, assim, de repente, quando me entusiasmo, pronto, aquilo é para estar sem parar. Leio bastante, também escrevo as minhas coisas. Acho que é importante, é uma forma de terapia. Pronto, e vou fazendo os meus contactos, e depois também tenho a parte escrita toda da Cruz Vermelha, que também me ocupa muito. E eu tenho que dar resposta, porque não temos nenhum funcionário, não é? E não há ninguém que... Claro. O Jorge também não tem nenhum funcionário, mas ele rasca-se ali daquele lado. Dá-se um jeitinho por cá. Dá-se por cá um jeitinho, sem dúvida alguma. Mas é bom sinal, é sinal que os nossos ouvintes estão por lá atentos e que gostam realmente daquilo que estão a ouvir. Ver se não me perco por aqui, porque já lá vai longe. O Domingos Neto diz que... Não, ainda sim. Coimbra, além da lição, portanto, isto já foi há bocadinho. Peço desculpa, porque isto realmente foge aqui a correr. A Graça Miranda está por lá também com os likezinhos, e diz ainda: boa mulher com um grande coração. Claro que se está a referir a Ana Maria Soares. A Graça Domingues diz: Ana Maria, os anos não passam por ti. Mantens uma jovialidade fora de série. Bem-haja pela pessoa que foste, que és e sempre serás. Obrigado por fazeres parte das minhas poucas amigas, e envia beijinhos. O Domingos Neto diz ainda: numa abordagem ao Museu Machado de Castro, poder-se-ia falar de outra realidade da arte coimbrã, a azulejaria. E por que não? Sim. Peço aos nossos ouvintes que podem continuar a mandar os vossos comentários, mas eu despeço-me já deles por aqui, portanto, porque estamos a chegar à parte final, não é, Veríssimo? Sim, já faltam poucos minutos. Eu gostava só para terminarmos assim de uma forma diferente. O nome deste programa apareceu por acaso. Eu vim aqui oferecer-me para fazer um programa aqui, e estamos a falar, e uma conversa qualquer, e eu vou assim: pronto, deixei o nome do programa. Conversar é que a gente se entende. Achas mesmo que é conversar que a gente se entende? Devia ser. Nem sempre é. Nem sempre é. Às vezes temos aquelas conversas em que nos sorriem, e eu tenho muitas dessas, infelizmente, em que me dizem que sim, e que por trás não está nada, não há resultado, não há entendimento, e a gente percebe que não há empatia, nem colaboração, nem humanidade, e isso dói. E é uma das coisas também que eu sinto, que quando tu há bocado perguntaste se eu estava à espera de reconhecimento. Não, eu não estou à espera de reconhecimento nenhum, absolutamente nenhum. Eu estou à frente de uma instituição humanitária, que se rege por valores íntegros, e que eu cumpro rigorosamente, e que é a mais antiga instituição do mundo em conflitos de guerra e conflitos humanitários, e em situações de grande desespero para as famílias. E a Cruz Vermelha consegue entrar e estar e fazer presença, não é? E em todos os concelhos onde as outras delegações existem, há apoios, portanto, o tal reconhecimento que eu não quero para mim, mas eu queria para a Cruz Vermelha, porque as pessoas que nos procuram e que recorrem a nós porque não têm outro caminho, merecem isso.
Eu costumo dizer isto, o que eu vou dizer agora pode ser um bocado chocante, mas eu costumo dizer que às vezes recuso-me a falar com algumas pessoas porque elas não têm nada para dizer, não é? Eu para me sentar à mesa de um café e falar com alguém, essa pessoa tem que ter alguma coisa que eu aprenda com ela. E posso estar em desacordo com ela. Claro. E muitas vezes estou. Mas as conversas têm que acontecer assim, é conversar que a gente se entende, e portanto, mas há pessoas que não vale a pena sentar-te com elas porque elas não têm nada para dizer. Pois não. Nem ensinas nada, nem aprendes porque elas não falam. Não falam, não querem. Não falam. E portanto é muito complicado nós sentirmos que nem toda a gente está preparada para conviver com os outros através da comunicação, através da conversa. Sentarmos aqui, conversamos. Eu muito rapidamente estamos a acabar. Eu gostava de contar isto. Eu vinha de casa a pé e havia uma senhora na janela que eu parava para conversar com ela, e às vezes estava lá parado meia hora, uma hora, e quando vinha para cima ela às vezes já estava recolhida, mas quando não estava eu estava lá outra vez. E um dia o filho dela, que é uma pessoa conhecida, encontrou-me assim: Veríssimo, eu quero agradecer por aquilo que tens feito à minha mãe. Eu disse: eu não tenho feito nada à sua mãe. Tens-lhe ouvido, ouve-la, paras. Já faleceu o senhor há uns anos. E eu disse: o que eu faço faria por alguém, por outra pessoa qualquer. Eu paro, a senhora está lá, precisa de conversar, eu converso com ela. Mas esse ato de conversarmos, de partilharmos até um sorriso, um cumprimento diário, às vezes mata a solidão que há e que existe muito, infelizmente, no mundo. É verdade. Ana Maria Soares, muito obrigado por ter sido a primeira pessoa, porque alguém tinha que ser a primeira, não é? Tinha que ser a primeira pessoa a participar como convidada neste programa. Obrigado pela tua participação no programa. Obrigado aos ouvintes que nos contataram, e àqueles que não contataram, mas estiveram também a ouvir. E 2 a 8 dias cá estaremos com outro convidado. Obrigado, boa noite. Não tenho nada que agradecer, foi um prazer. Obrigado também da minha parte ao Veríssimo e à Ana Maria Soares. Antes de sairmos do direto, eu quero também agradecer lá em casa por terem seguido atentamente esta estreia do A Conversar é que a gente se entende, e já agora lembrar também que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, não perca em www.radiomira.pt mais uma emissão do programa Hora H com o José Eduardo Ferreira. À noite, a partir das 21 horas, vamos ter música ao vivo, aqui em direto do estúdio, em mais uma emissão do programa Hora de Baile, com o nosso amigo Joel Carni, e com a banda MP3 presente aqui a dar baile para toda a gente aí em casa. Um grande abraço para todos, continuação de uma muito boa noite e sejam felizes. Grande abraço. É o que precisamos. A Conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt